Bom, olá, vamos começar mais uma aula. A aula hoje ela é super simples, tá? Ela é uma aula bem tranquila. É uma pecinha facinho de fazer, rapidinho de fazer também. É uma bolsa com 3 compartimentos, tá? Ela é bem simplesinha, eu já vou explicar, vocês já vão entender. Aqui eu tô usando o Ipanema, o sintético Ipanema na cor rosé, tá? Ele é corte a fio, né? Ele é se não me engano, ele é 1.5, 1.6, se não me engano. Ele é um sintético bem espesso, tem acabamento, não precisa usar forro. Então, você vai cortar uma vez na medida de 50 por 16, tá? Uma vez 50 por 16, uma parte fica retinha assim, e na outra eu fiz uma curvinha de 3 centímetros. Você pode fazer a curva que você quiser, pode fazer chanfrado, enfim, né, só corta reto, da maneira que você quiser. Aqui, na parte da aba, o que é a aba? Eu fiz um corte aqui, de sintético Ipanema também, né, deixa eu medir, 5 por 6. Dobrei ao meio para fazer um acabamento no fecho que eu vou usar, mas daqui a pouquinho eu mostro direitinho. Um pedacinho aqui então de 5 por 6. O principal aqui da bolsa, a parte principal da bolsa de 50 por 16. Aí vamos, um pedacinho de 5 por 6. E mais duas partes vocês vão cortar com a altura de 20 e largura de 16. Duas vezes 16 por 20 e uma vez 50 por 16, tá? Corpo e a parte interna da bolsa. Aí, então, nós cortamos aquele pedacinho que eu falei, né? De 5 por 6. Deixa eu ver se é 6 mesmo também. Tá certo. Dobradinho ao meio, ficou 3 para cada lado. 5 por 6. Dois tirantes aqui. Como essa bolsa ela é pequena, então eu peguei uma meia argola de 2 centímetros, tá? Você pode usar a que você tiver. Eu cortei aqui uma tirinha desses tirantes de 8 por 2, duas vezes. De 8 por 2, coloquei aqui a meia argola, que eu vou fechar. E aqui no meu caso, eu vou usar um fecho tic-tac nessa bolsa, tá? O fecho tic-tac. Ele vem assim, com essa pecinha aqui, que é o reforço do fecho, né? E ele se divide aqui em duas partes, né? A parte que fica no corpo da bolsa e a parte que abre e fecha aqui, que fica na aba. Nós vamos montar junto esse projeto. Então, vamos começar a costura. Como eu disse, ela é bem simples. Rapidinho a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um pedacinho de dupla face aqui. E coloquei e fechei. E aqui eu fiz esse recorte, eu fiz um recorte aqui, porque o meu fecho, com 3 camadas, 2 camadas aqui, mais uma camada da aba, o fecho não entra nesse pedaço aqui do fecho, a abertura dele aqui, vendo? Essa abertura aqui que eu encaixo no sintético para poder parafusar aqui, tá vendo o buraquinho do parafuso? Isso daqui não entra 3 camadas de Ipanema, não dá, tá vendo? É bem espesso. Tem que usar, inclusive, se estiver costurando na doméstica, agulha número 20, tá? Pelo menos a agulha número 20. Na industrial também, 18 ou 20. Aqui eu tô usando a agulha número 18. Costura devagar, são camadas bem espessas. Então, então eu fiz esse pedacinho aqui, eu tirei, medi aqui o fecho, só tirei um pedacinho, que isso aqui vai ficar escondido, pra poder costurar na aba, tá? E já marquei o meio, 5, vim aqui no 2,5 e fiz um pontinho bem discreto aqui pra marcar o meio, pra eu acoplar na minha aba, tá? A aba também marquei, né? Eu vim aqui, dobrei a aba aqui, ó, a curva, junto a curva com curva aqui, vinquei, coloquei um pontinho aqui na bordinha, onde eu vou acoplar essa pecinha aqui. Vou pegar já o dupla face e vou colocar, já vou colocar um pedacinho pra segurar, só um pedacinho de dupla face pra segurar no lugar. Isso aqui, já vou colocar meio com meio ali, vou colocar o dupla face aqui na pontinha
né, aqui na ponta da minha peça. E já vou vir aqui, meio com meio. Aqui tá marcadinho o meu meio. Vou vir bem na pontinha e vou colocar isso aqui. Vai dar um charme diferente pra aba da bolsa. Quando você colocar fecho, dependendo do fecho, dá pra colocar esse acabamento. Tá? Aí ele vai ficar assim, você vai costurar só aqui. Inclusive, já vamos costurar ele. Vou pregar no ponto 4, número 4, tá? Não quero um ponto muito largo. Costura de pontinha aqui, vou costurar bem na bordinha. Costura de bordinha como a gente faz sempre. Costura de bordinha aqui, ó. Devagar, 2 milímetros mais ou menos de distância. Tá? Um ponto de retrocesso, tá? Porque eu quero que isso aqui fique bem bonito, um acabamento bem bonito. Cheguei aqui no final, um ponto de retrocesso, um ponto pra frente, costuradinho, ó. Vendo aqui tá feitinho o pesponto. Aqui tem a marquinha do lápis, mas não tem problema. Essa marquinha vai sumir, né, que o fecho vai ficar em cima. Isso aqui é pra colocar o fecho. Já tá pregadinho aqui na parte da minha aba, centralizadinho, certinho, tá? Etapa concluída. Agora vamos, então, à primeira parte da costura, então, que vai ser unir essas duas partes aqui, ó. Eu vou unir. Aqui, eu peguei as duas partes de 20 por 16, que eu cortei duas vezes aqui no meu principal, e fiz o quê? Eu fiz uma marcação do tamanho do bolso interno que vai ficar quando fechar isso aqui. Então, eu vou vir aqui alinhar. E aqui eu medi 2,5 centímetros, aqui, 2 pra cá e 1 centímetro pra cima, aqui, isso, 1 centímetro aqui pra cima. E fiz essa marca aqui, que é onde eu vou costurar, tá vendo? Essa marca de lápis. Aí você vai fechar, vir aqui, centraliza, pode colocar clips, eu vou colocar um clips aqui só pra poder segurar direitinho. Começa costurando pela parte de baixo. Apesar de que, se você começar a costurar pela parte de baixo, é bom que assim não sai nada do lugar, né? Vou começar. Aqui eu vou fechar com ponto 3,5, tá? 3,5 na minha máquina. Vou vir aqui em cima da linha que eu fiz. Levanto o calcador, posiciono a agulha em cima da linha e vamos lá fechar isso aqui. Processo. Vou devagar, esse sintético ele é bem espesso mesmo, ele tá mesmo. Eu prefiro costurar bem devagar. Vou levantar, ver se tá em cima da minha marca. Tá, vai ficar bem retinho aqui a minha costura. Agora eu vou seguir até em cima, depois eu faço o outro lado. Aí você vai falar, por que eu fiz primeiro embaixo? Porque quando você costura primeiro embaixo, não corre o risco disso aqui entortar, né? Ficar torto aqui. Então, eu costuro primeiro embaixo, né? Que eu vou colocar minha agulha direitinho aqui, ó. Onde tá desgraçada a linha. Retrocesso aqui. E vem fechando aqui. Sem o risco de entortar a minha costura, porque primeiro eu fechei embaixo, né? A tesoura de arremate, deixa eu tirar aqui, já vou cortar a linha. Eu tenho o costume de já terminar de costurar e vir arrematando mesmo esses pedacinhos de linha que ficam. Eu gosto de fazer isso, porque eu não gosto de deixar pro final depois. Aí já venho com o isqueiro também, já dá aquela queimadinha naquelas pontinhas.
prontinho, costurei as duas partes, agora tá aqui, onde tinha uma linha agora tá, tá fechado, né? Seja aqui dentro, agora aqui eu tenho um bolso, né? Tá aqui dentro um bolsinho. Vamos lá, então, agora pra encaixar isso aqui na bolsa, né? No corpo da bolsa. Aqui eu não cortei. Vamos usar a parte, esse fechinho aqui na aba, eu posso acoplar ele por último, tá? Vou pegar aqui meus dois porta-alças, porque senão eu esqueço. E eu acabo esquecendo porta-alças mesmo, porque o que isso acontece? É uma parte fundamental da bolsa e eu esqueço. Vou pegar aqui um pedaço de dupla face e vou estabilizar aqui, manter ele fechado, para facilitar o posicionamento ali na bolsa. Coloquei dupla face, tirar a proteção aqui da fita. E vou já centralizar aqui, organizadinho, fechar dos dois lados. Esse parafusinho aqui do fecho. Já tenho aqui, né, pra não esquecer de costurar, de pregar aqui. Então, agora, eu vou vir aqui, tá? Aqui eu fiz uma marquinha nesse espelho principal. Eu fiz uma marquinha aqui. Deixa eu já passo a altura que eu marquei aqui pra vocês. 8 centímetros de altura. Daqui da base aqui da minha aba pra dentro. Eu marquei 8 centímetros, um pontinho aqui, outro aqui. Tá? Que é onde eu vou costurar a minha... Pegar o clips, pode clipar aqui a sua bolsa. Mas antes de fechar, a gente confere, tá? Aqui agora, então, vou vir aqui, né? Vou colocar bem em cima da marquinha que eu fiz. Deixar essa marquinha aqui pra trás, né? Não, essa daqui mesmo. Vou vir aqui. Tá? Vou vir de um lado e do outro. Posicionar aqui. Deixa eu ver aqui bem em cima da minha marquinha. Posiciona bem na marca. Bem. Vou colocar os clipes para facilitar na hora de fechar. Tá? Aqui tá, já pega já os seus tirantes. Esse tirante aqui tá até bem grande. Deixa eu marcar aqui mais ou menos. Vou tirar 1,5 centímetros do tamanho dele. Vou marcar só pra ficar com a mesma medida de tirante. Eu cortei ele maior mesmo, a gente corta um pedaço e faz um tirante, depois você vem, acho que ele tá muito grande. Marquei aqui 1,5 centímetros. Vou tirar a mesma quantidade de cada um. Aí eu sobrei aqui, tirantezinho pequenininho. Se quiser saber quanto, pra você já cortar um tamanho menor, 4x2, tá? Porque esse aqui ficou com 2 centímetros aqui. 2,5 mais ou menos, que faz uma curva, né? Aí eu vou vir aqui, deixa eu colocar o dupla face aqui nos tirantes, um pedacinho também. Vou colocar já na parte, qualquer lado aqui na ponta aqui do meu tirante, de um e do outro. Tá, coloquei assim, vou tirar e já vou acoplar já esses tirantes lá dentro da bolsa onde vai ser costurada, pra assim eu não esqueço de colocar. Aqui eu vou levantar aqui assim, ó. Venho aqui,
vejo a altura que eu quero colocar. Vou colocar bem naquele pontinho que eu fiz, tá? Aquele pontinho que é a marquinha de limite da minha costura. Não, em cima não, vamos pôr um meio centímetro para baixo. Ver o tanto que você quer de tirante que sobre para fora, né? Eu deixei 1 centímetro aproximadamente. Do outro lado a mesma coisa. Deixa eu voltar aquele pá aqui assim. Aqui eu coloquei meio centímetro aqui também, né? Meio centímetro aqui. Deixa eu ver aqui, tá saindo, sobrando mais tirante do que do outro lado. Tá? E assim eu fico com os meus tirantes aqui. Posicionados os tirantes, então a gente vai para a parte da costura. Agora eu vou vir aqui na parte de dentro, né? Agora eu tenho aqui, eu fechei, fiquei com 2 abas. A aba aqui eu vou costurar aqui, de um lado e do outro, tá? Eu vou pregar a minha com uma costura de borda, tá? Costura de borda que eu falo é essa que não é um pé de máquina, essa que vem aqui a alguns milímetros de distância da borda da bolsa, tá? Vou posicionar aqui direitinho o meu calcador. Vira aqui a uns 3 milímetros mais ou menos, que eu não quero a costura de meio pé de máquina, meio centímetro acho que é muito. Prontinho. Vou organizar aqui direitinho. Começar aqui, dou retrocesso para fechar bem. Ponto número 3,5. Estamos chegando aqui com 4 camadas aqui, onde está o tirante, então a gente tem que vamos ver devagar aqui. Dois pontos aqui foi de retrocesso, 2 pontos para frente. Aqui onde fica o tirante, né? Passei 2 pontos de retrocesso. E aqui eu tenho a minha costura feita. A gente vai fazer o mesmo agora do outro lado. Vou fechar. Opa. Aqui vou começar por aqui, então eu vou clipar bem pro soft color, pro Ipanema, né? Não é soft color, esse é só Ipanema mesmo. Ele não sair do lugar. Qualquer corte a fio serve, tá? Dá pra fazer com tecido, dá pra fazer do jeito que você quiser essa bolsinha. Ela é bem simples. Fácil de fazer no corte a fio, não requer forro, nem estruturador, nem nada. Então ele é um pouco mais fácil. Vamos começar por aqui. Passar o processo devagar aqui onde está o tirante. E seguimos a nossa costura aqui retinho, a uns 3 milímetros mais ou menos. Ajeita direitinho, esse sintético é grosso, quando a gente puxa, ele às vezes sai um pouquinho do lugar, então acabei aqui, vou segurar, vou tampar a frente um pouquinho, para não ter um retrocesso que cai em cima certinho. E aqui também tem a minha costura feita, então aqui a parte de trás já pregada, esse parafusinho desse fecho, eu vou acabar perdendo ele aqui em cima, daqui a pouco, porque ele fica rolando pra lá e pra cá. Vou pegar uma latinha da próxima vez, uma vasilhinha pra colocar.
Prontinho. Esse tipo de arremate assim, lá do corpo, da parte de trás, da bolsa, a gente costuma fazer. Aí você escolhe o lado que você quer costurar, tá? Se o corte estiver bem retinho, você pode escolher costurar aqui do lado de fora. Marcar direitinho onde tá, que às vezes o ponto da sua máquina, se não tiver bom, o que vai ficar pra fora, né? Às vezes o ponto tá mais bonito de cima do que o de baixo. Pode costurar ao contrário também. Agora, aqui a gente não prega, né? Não tem necessidade, porque a gente já fechou esse fundo. E aqui, isso aqui vira o fundo, então não tem necessidade de costurar. Agora, então, antes de fechar aqui, vamos medir, né? Vou colocar clips aqui, a gente vem e coloca clips aqui, ó, já bem centralizadinho aqui, né? A gente arruma aqui em cima, coloca cada coisa no seu lugar, tá? E vamos, né, saber onde vai ficar o fecho, onde a gente vai fechar essa aba, né? Onde ela fecha melhor aqui. Deixa eu ver aqui, bem encostadinho. Ela tem uma abertura, essa bolsa tem algum pouco volume. Então aqui, eu quero marcar onde vai ficar o meu fecho, né? Aqui eu já vou colocar esse aqui dentro, ó, no espaço que eu deixei. Se você cortar igual eu cortei, seu fecho, se você estiver usando esse mesmo fecho tic-tac, se você quiser usar um outro fecho, não tem problema nenhum, tá? Pode ficar à vontade na escolha. Se quiser colocar botão, enfim, um botão de ímã, o botão que você quiser. Pra gente encaixar aqui o fecho, pra eu saber direitinho onde é que eu vou acoplar antes de fechar a bolsa. É o restante do meu fecho. Vamos organizar, a gente vem, dá uma olhada a aba tá certinha, não tá torta. Aqui meu fecho também não tá torto. Tá tudo bem certinho com ele. A gente vem e marca, dá aquela forçadinha, né, pra poder marcar onde eu vou furar. Tirar os clips. E fazer o meu furinho aqui. Essa daqui não vai furar bem mesmo, não. Vou pegar outra tesourinha pra furar. Prontinho, né? Agora aqui eu vou fazer um furinho aqui, onde eu marquei. Com muito cuidado. E aqui no outro ponto. Espero que seja suficiente esse furo. Tem que ser uma lâmina só, né? Essa tesourinha aqui é boa pra furar nesse sentido. Ela faz uma boa abertura sem... pouquíssima força, porque senão rasga de uma vez, né? Deixa eu tirar aqui a outra parte do fecho. E essa daqui é mais fácil, super fácil de acoplar, ver o lado certinho, né? A parte maior dele vai ficar pra baixo e a menor pra cima. Só vou me perder aqui, vou me embananar toda, já me embanando muito fácil com as coisas. Então deixa eu vir aqui no sentido certo. Essas coisas machucam a mão. Assim como eles furam fácil, sintético, eles machucam a mão mesmo. Essas garras assim, então tem que tomar cuidado. Isso. Agora, deixar esse parafusinho ali. Eu venho com o gabarito, né? Não sei se dá pra ver aqui, tá ficando de fora. Eu venho com o gabarito aqui, né? E o alicate. Tá aqui o alicate, aí eu venho, deveria ter alguma coisa aqui mais macia deixa eu pegar a proposta. Aqui assim, porque assim já não... Vou fechar essa garra pra
pra fora, pra fora. Eu gosto muito de fechar a garrinha dos fechos para dentro. Essa daqui eu vou colocar pra fora. Dura, bem dura mesmo. Casquinha de verniz saindo do fecho. Vai fechar assim pra baixo. E aqui, sugestão, um pedacinho de soft color, vou cortar e vou colar com Tec Bond pra fazer um acabamento aqui. Porque aí, quando pegar, deixa eu ver se esse tamanho aqui dá, vou cortar assim bem estreito mesmo, né? Só um pedacinho. Até mesmo porque se eu colocar no celular, alguma coisa assim, pegar nesse metal, pode estragar, né? Então é melhor fazer um acabamento colado pela parte de dentro, então não tem como costurar isso. Você pode usar até um sintético mais fino, se você tiver... o fecho aqui tá soltando douradinho, tá soltando ouro. Aqui assim, eu vou vir com a cola e vou tentar colar isso aqui. Passar a cola bem na extremidade assim, ó. Aqui você pode, se tiver um sintético mais fino, pode colocar também. Lá de fora não, é mais só do lado de dentro. Vê se isso vai colar direitinho. Isso aqui agora suja a mão de cola, pega a cola pra do quanto é lado ali, eu já sujei ali, né? Não, mas deu certo. Segurar aqui, vamos ver se cola direitinho. Agora a gente precisa que fique bem coladinho. Tentar segurar em todas as partes certinhas pra esquentar e colar. Porque assim faz um acabamento, deixa o acabamento, né? Não aparece o fecho. E... porque isso aqui é um bolso, né? Quando a gente vai fazer com forro, se você usar forro, não precisa, tá? Se você estiver utilizando um forro, não precisa fazer isso. Mas se for um sintético sem... se não for utilizar forro, precisa fazer. Ah, deixa eu ver. Aqui colou uma parte sim, outra parte não. A parte de cima colou, a parte de baixo não. Não, não colou em nada, pra falar a verdade. Deixou uma marca aqui no meu sintético. Deixa eu pegar um sintético mais fino pra fazer isso. Aqui eu peguei, pausei o vídeo, peguei um pedaço de tartan, sintético tartan, que tava aqui, mais fácil, e coloquei. Mas você pode colocar um pedaço de sintético da cor do seu tecido principal, se você tiver. Se não, pra colar, tá vendo? Esse aqui tá colando direitinho. Pra fazer esse acabamento. Porque aqui o fecho fica mesmo muito sobressaltado e fica... você colocar o celular, alguma coisa, pode arranhar a tela, né? Então não é legal isso. Então você pode vir, ó, e colar um acabamento aqui. Não ficou ruim, ficou um detalhe, só que a cor que é bem distinta, né? Porque foi o que eu tinha aqui em mãos mais rápido. Mas você pode colocar um acabamento com qualquer outro sintético. Se, como eu disse, se a sua bolsinha estiver sendo feita num sintético de corte a fio. Se tiver forro, aí já não tem necessidade disso. Vai facilitar esse sentido. Você pode, mesmo se tiver forro, você pode colocar esse acabamento, porque vai proteger, né? Imagina um forro fininho aqui, poderia até estragar com a garra do fecho, né? Então vai ser bem melhor se você fizer assim, né? Quiser colocar um acabamento assim, coloca o forro e você fica aqui protegida, a sua peça fica protegida da garra do fecho, tá? Aqui tá colado já,
pregadinho fecho. Agora vamos costurar a outra parte e depois por último colocar o parafuso naquela parte. Agora vamos alinhar aqui, agora sim a gente termina. Eu disse que era uma peça fácil. É uma peça fácil, se você olhar no geral, ela é uma peça bem fácil de fazer, né? Você vê, não tem grande dificuldade. E dá pra fazer em qualquer tecido, no corte a fio, no sintético 08. É uma bolsinha prática e fica muito bonitinha. Passear no shopping, supermercado. Se você for sair alguma coisa, você tem que levar o celular, a carteira, algumas coisinhas básicas. Perfeita. Aqui você alinha direitinho, né? Aqui clipei os dois lados e agora é só fechar. Vir na máquina e fechar. Essa parte é mais chatinha de costurar, né? Eu venho aqui desse lado, que eu quero fazer a costura de beiradinha aqui. Tá um trabalhinho, mas dá certo. Vamos lá. Terminando essa gravação, eu tenho terapia, não vou atrasar, vou conseguir terminar a tempo. Vamos lá, ó, 3 milímetros mais ou menos de distância, igual o outro, né, pra ficar com o acabamento bonitinho, ponto número 3,5 que eu tô usando aqui, né. Vamos lá, retrocesso. Aqui a linha bem, esse pedacinho que termina, tá? Pra ele não ficar torto. Ele ficar dentro da sua margem, dentro da bolsa, né? Pro lado de dentro, não saindo, aparecendo do lado de fora. Porque aqui puxando, a tendência é que ele faça isso mesmo, ele vai pra fora um pouquinho. Aqui retrocesso. Dei muito retrocesso aqui, inclusive. Porque a parte de fora, quanto menos retrocesso, mais bonitinho vai ficando, né? Aqui é a mesma coisa, deixa eu colocar uma aqui em cima pra não desalinhar. Aqui ele é um pouquinho mais difícil, a não ser que eu costure, faça uma costura aqui. Não, assim é mais fácil, né? Assim é mais fácil, embora seja difícil. Vamos lá. Então, eu vou conseguir lá na pontinha, mas no retrocesso acho que eu consigo. Deixa eu puxar bem. Tem que puxar pra alinhar bem, que esse sintético, como eu disse, ele é firme. Mas o meu aqui ainda vai ficar a pontinha ali pra fora mesmo. Mesmo puxando um pouco. Deixa eu ver se a linha não vai sair da agulha. Vou devagar aqui. Agora é só seguir costurando mesmo. Aqui eu mantive clipada a bolsa, principalmente porque quando eu puxo esse sintético, a tendência dele é, de fato, ele desalinha todo, ele desarranja todo, por ele ser grosso, assim mesmo, espesso, quero dizer, né? Aí a gente corta as linhazinhas, né? A gente corta aqui as rebarbinhas, tudo que vem sobrando assim de linha, a gente vai arrematando tudo, deixando tudo bem arrumadinho, ó. O resultado da bolsinha é show. Ela fica muito bonitinha. O único
bolso aqui que dá pra você colocar moedas tranquilamente, só que ele é muito fundo, é esse do meio. Mas aí você tem uma bolsinha, então, aqui, onde tem uma parte, outra parte. Aqui tem os tirantes, ó. Você pode refilar eles, tá? Você pode vir ou já costurar sobrando só um pedacinho. Aqui eu não tô importando que tá sobrando tirantezinho ali dentro, mas aqui você tem, então, uma parte de bolsa, 2 bolsos e o bolso do meio. Aqui cabe um celular tranquilamente, vai ficar no fundinho. Aí você vem aqui, eu vou parafusar esse fecho e volto com ele já concluído. Prontinho, parafusei, né? Que você coloca o parafusinho que vem nele. Eu usei essa própria tesourinha para fechar, né? Para poder girar ele aqui, que a tesourinha aqui deu. Você coloca a tesourinha aqui, né? Fui direitinho, você vai puxar coisando para baixo aqui, né? Fazendo pressão para baixo, ele vai parafusando. E fica pronta a nossa bolsinha. Aí você vem e fecha. Coloca aqui o fecho, que eu acho que fecha. Meu fecho tá travado. Não sei o que houve com ele. Ele fechava direitinho da outra vez. Agora aqui ele não fecha. Eu coloquei do lado certo, lado grande e pequeno. Não sei, meu fecho aqui travou, mas bem. Que fique aí a aula pra vocês, então. Ah, fechou. Não sei o que houve com o coitado do fecho aqui, que ele tá meio revoltado, ele não quer funcionar direito. Mas fechou. Coisas que acontecem durante a gravação de aula, né, gente? Aí você tem essa bolsinha. 2 alcinhas aqui. Bolsinha bonitinha, tem as laterais assim, fechadinha. 3 bolsos e uma bolsinha super prática. Esqueci de falar sobre posicionamento de etiqueta, né? Mas aí você já tá craque em colocar suas etiquetas, já sabe onde posicionar, enfim. E aqui ainda dá pra você, mesmo com ela assim, no corte a fio, dá pra você posicionar a sua etiqueta aqui tranquilamente, né? Dá pra vir pelo lado de dentro, se for de garra. E até colocar um acabamento, por conta das garrinhas da etiqueta. Eu colo as minhas etiquetas sempre. Se for de costura, não, mas se for de garra, dá se for de costura antes de você fechar o espelho da frente, a parte da frente, então você vem, posiciona e costura a sua etiqueta. E é isso que nós temos aqui, essa bolsinha fofa. Simples e rápida. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.